Caros amigos, sejam bem-vindos a esse curso para o exame de certificação. Toda semana nós vamos ter exercícios comentados, item por item, por que está correto, por que está errado, e isso pode te ajudar bastante a obter aprovação nesse exame. Quem é o responsável por elaborar OKRs táticos? No documento fornecido pela CertProf, só existem 3 níveis hierárquicos na empresa, que é o CEO, a gerência e os colaboradores. A alta gerência e o CEO, de maneira alguma. O CEO ele define os OKRs estratégicos. Toda organização de maneira colaborativa, isso inclui o CEO também. Não é o caso. A gerência com o apoio do CEO, exatamente, porque o presidente define os OKRs estratégicos, a gerência define os OKRs táticos e valida com o CEO. Deve ter a participação da equipe, 60% bottom-up. Não porque o 60% bottom-up, ele engloba os operacionais. No enunciado ele está falando aqui dos táticos. A resposta correta, então, é a gerência com o apoio do CEO. Esses são os níveis hierárquicos definidos para efeito de prova. Qual a diferença entre OKRs e KPIs? OKRs são o que temos que fazer, exatamente. OKRs buscam maximizar a eficácia, KPIs a eficiência. Vamos avaliar esse item. Eficácia é produzir resultado. Eficiência é trabalhar direito. Então o OKR, o foco dele é produzir resultado nas organizações, isso está correto. E os KPIs, eles medem a eficiência dos processos internos, esse item está correto. OKRs são acionáveis. Ser acionável significa impulsionar a organização em alguma dimensão. Significa que não é uma métrica inócua, que não vai produzir resultado nenhum. Ele impulsiona em alguma direção. Baseados em métricas que trazem resultados. Exatamente. Então, as 3 estão corretas. A resposta certa, então, todas as alternativas. Por que é importante priorizar os OKRs? Primeiro item. Para identificar os responsáveis por eles. Quanto mais alta a prioridade, maior o nível hierárquico. Como se os OKRs definidos pelas autoridades, eles fossem mais importantes que os demais. Não é o caso. Para escolher quais OKRs entrarão no ciclo de monitoramento. Exatamente isso. Por que se prioriza OKR? É natural que uma empresa, quando vem a fazer o levantamento dos seus problemas, dos seus propósitos, é natural que ele tenha muitos OKRs no início. E muitos OKRs eles podem ultrapassar a capacidade da empresa de monitorar todos eles. Então você define somente aqueles mais urgentes e mais importantes e que vão entrar no próximo ciclo. Outros são importantes, mas nem tanto quanto esses. Eles vão entrar no próximo ciclo. Segundo item é o que está correto. Para dar mais foco nos OKRs de alta prioridade, em caso de riscos de entrega em detrimento dos demais. No OKR não existe isso, por isso que você prioriza. Você prioriza tanto quanto seja a sua capacidade de monitorar. Então você vai monitorar todos eles. Um não negligencia o outro. Todas as alternativas anteriores não, porque a gente já viu que tem questão errada. É o segundo item. Qual a diferença entre Plumbing e OKR? Existe uma metodologia na gestão de mudança que é o mindset, que é a maneira como as pessoas pensam, e muitas estratégias de mudança, elas contemplam mudar o mindset das pessoas. Está altamente na moda. O plumbing é a estrutura interna da empresa por onde os processos fluem. Você vai comprar um produto, a tecnologia tem que avaliar para dar especificação do produto, o jurídico tem que avaliar para saber se o edital ele está correto, se não vai suscitar nenhum passivo na justiça.
A área de compras, ela vai participar também. Então, como esse processo vai fluir entre os departamentos interessados, é o plumbing. Então, muitas vezes não adianta você mudar um mindset quando a estrutura interna ela ainda é excessivamente burocrática. Mindset é a mudança de mentalidade, é possível mensurar. A primeira parte da frase está correta. Mindset é a mudança de mentalidade. Agora, como que você muda isso? Fulano mudou o seu mindset em 16%. Difícil você ter precisão. Sabe que mudou, mas dificilmente vai saber o quanto mudou. Mindset é a mudança de mentalidade. Correto também. É possível obter ações práticas. O erro é o seguinte: mindset realmente é mudança de mentalidade. Agora, ele é obtido através de ações práticas. Ele não resulta em ações práticas. Isso está errado. Plumbing é trabalho de longo prazo. Claro, você mudar a estrutura interna de uma empresa por onde os processos fluem, muito difícil, porque isso tudo está nos manuais, isso tudo está na rotina das pessoas. Muda a maneira como a organização se comporta, certíssimo, de acordo com o que foi pedido. Todas as anteriores não está correto, porque nós vimos aí itens que não procedem. É o terceiro item.